sobre a lei de Coulomb, beleza? Como que a gente faz para calcular a força elétrica? Bom, força é uma grandeza vetorial, portanto ela tem módulo, direção e sentido. Então a primeira etapa é a gente descobrir a direção e o sentido, e a segunda etapa é calcular o módulo, tudo bem? Primeiro eu vou te ensinar a calcular, a encontrar a direção e o sentido da força elétrica. Vamos lá. Então imagine que nós tenhamos dois prótons, duas cargas positivas. Haverá uma repulsão, né? Dufay disse isso, que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então haverá uma força de repulsão e que formam para ação e reação, galera. Então elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então para marcar força, direção e sentido, a linha que une as duas cargas, tá ok? É a direção e o sentido. Se for repulsão e se for atração, como é o caso aqui de baixo, ó, carga negativa e carga positiva se atraem. Então aqui vai ser F, aqui vai ser menos F, ok? Bom, lembrando, elas formam para ação e reação, ok? Bom, então já aprendi a determinar a direção e o sentido da força. Se for mesmo sinal, vai ser assim. Se forem sinais opostos, vai ser assim, ok? Agora nós vamos aprender a calcular o módulo. Vamos supor que essas cargas estejam separadas por uma distância d. Então, como que a gente faz para calcular essa força elétrica? Vamos lá? Você vai aplicar a expressão de Coulomb, ó. F, que é a força, em Newton, tá? Direção e sentido você já aprendeu a mostrar, agora estou aprendendo a calcular o módulo, o valor. K. O que é esse K? O K é a constante eletrostática, tá? Constante eletrostática é uma característica do meio, pessoal. Se for o vácuo, o valor do K é 9 vezes 10 a nona. Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Mas cada meio tem o seu valor de K. Uma coisa interessante, por exemplo, o cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha. No ar, né, quando a gente está no ar, a gente sabe que o cloreto de sódio forma lá o NaCl, beleza. Quando eu coloco o cloreto de sódio na água, ele separa os íons Na+, e Cl-. Por que isso? A força entre o Na e o Cl, galera, ela reduz. Porque o K da água, por exemplo, é mais ou menos 81 vezes menor do que esse K do vácuo, K do ar. K do ar é bem próximo do K do vácuo. O que isso significa? Que a força vai diminuir 81 vezes. Então, o Na mais e o Cl- se separam. Bacana, né? Vamos lá. Q1 e Q2 em módulo. São módulo, é o módulo das cargas. Quer dizer, se tiver uma positiva e uma negativa, vai ser valor positivo aqui e valor positivo aqui também, porque o módulo de um número negativo dá um número positivo, ok? Bom, dividido pela distância ao quadrado. Galera, alguns cuidados. Essa equação, ela só vale para cargas puntiformes. Ou seja, ela só vale para partículas em forma de ponto, cuja dimensão é desprezível. Eu não posso aplicar a lei de Coulomb para uma esfera de raio 10 centímetros, por exemplo. Tá ok, pessoal? Então só vale para partículas puntiformes. Foi claro? Tranquilo? Então, não queira aplicar isso aqui. Por quê? Tem um detalhe que às vezes as pessoas não ficam atentas, que é o seguinte. Se eu colocar um bastão eletrizado positivamente próximo a uma esfera neutra, metálica, haverá atração. Esse bastão vai atrair essa esfera vai ser atraída pelo... O bastão vai atrair a esfera vai atrair o bastão, por ação e reação. Só que se você jogar nessa fórmula, faz de conta que o bastão tem 10 microcoulombs, a esfera está neutra, a carga dela é 0 coulombs, correto? Se você jogar nessa fórmula, significaria que a força dá zero. Mas a gente sabe que a força não dá zero. Essa esfera, ela de fato é atraída. Aí você fala, poxa, então a fórmula está errada. Não, não é que a fórmula está errada. Você está querendo aplicar a fórmula numa situação em que não pode ser aplicada. Tá ok? Bom, coisas importantes. Carga elétrica, pessoal, carga elétrica é sempre muito pequena. Então é muito importante você lembrar que mili é 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6.
nano, 10 a menos 9, e pico, 10 a menos 12. Milimicro, nanopico. Em geral, vai ser micro. Normalmente as cargas aparecem em microcoulombs, tá? Que é 10 a menos 6. Então é muito importante vocês saberem esses prefixos. Outra coisa importante, assim, de cor mesmo, turma, para a FUVEST, né? Saibam só esses dois, tá mais do que bom. Para a Unicamp, tem que saber os 4, tá? Outra coisa, em geral, essa distância entre as cargas, ela é centímetro, da ordem de centímetros. Então é bom também você lembrar que, como tem que estar em metro, ó, lembre-se, 1 centímetro vale 10 a menos 2 metros, né? 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Tá bom? Beleza. Então tá aqui. É essa expressão que você vai aplicar quando você tiver duas cargas. Aí você fala, onde é que se tiver 3? Aguarda, daqui a pouquinho eu te explico com 3 cargas. Mas é isso. Bom, como que funciona aqui a variação da distância e da força? Qual a relação entre elas aqui, ó? Repara o seguinte, se a distância aumenta, pessoal, a força diminui. Só que a força diminui quadraticamente. Então, se eu afastar essas esferinhas aqui, essas carguinhas, a força vai diminuir quadraticamente. Se eu dobrar a distância, 2 ao quadrado dá 4. A força cai 4 vezes. É muito importante vocês terem esse conceito. Se eu triplicar a distância, a força cai 9 vezes. Então, ó, conforme a distância aumenta, a força cai bastante, hein? Essa curvinha aqui, nós chamamos de um pedacinho, né? Ramo de hipérbole cúbica. Ramo de hipérbole cúbica. Mas você não precisa saber esse nome, mas o mais importante é você entender isso que eu acabei de te falar. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Imagine que para uma distância de 1 qualquer coisa, 1 metro, 1 centímetro, não importa, 1, a força valha, sei lá, 10 newtons. O que acontece se eu dobrar a distância? Se eu dobrar a distância, se a distância for para 2, ó, lembra aquilo que eu te falei, ó? Quando a gente dobra aqui, a força cai 4 vezes. Então a força vai ser agora 10 sobre 4, que dá 2,5. E se eu triplicar a distância? Vamos lá, tripliquei, ó. Era 1, tripliquei, foi para 3 agora. A força cai quantas vezes? 3 ao quadrado? 9. Então aqui agora vai ser 10 sobre 9. Aproximadamente 1,1. Tá vendo? Então o que acontece? Conforme a distância aumenta, a força cai. Se dobrou, cai 4 vezes. Se triplicou, cai 9 vezes. Se quadruplicar, cai 16 vezes. E é importante você ter esse conceito. Tá bom? Bom, vamos falar agora quando eu tenho mais do que 2 cargas. Quando eu tenho, por exemplo, 3 cargas. Como que funciona quando eu tenho 3 cargas, né? Como que eu faço o exercício se houver 3 cargas? Vamos começar primeiro com 3 cargas alinhadas. 3 cargas alinhadas, tá? Vamos imaginar que eu coloco 3 cargas, vou chamar, primeiro, todas pontiformes, tá, pessoal? Primeira eu vou chamar de A, segunda eu vou chamar de B, e a terceira eu vou chamar de C, tá? A positiva, B positiva e C negativa. Dica, toda vez que você for marcar força num sistema de cargas, toda vez, você vê quantas cargas tem e subtrai 1. Vamos lá. 3 cargas, subtrai 1. 2. O que representa isso? Quantas forças tem em cada carga? Então, se eu tiver 2 cargas, subtrai 1. Cada carga tem uma força. Entendi. Então, se eu tiver 3 cargas, cada carga tem 2 forças. Se eu tiver 4 cargas, cada carga tem 3 forças. Porque quando começa a aumentar o número de cargas, você não sabe
se você já marcou todas as forças ou se você esqueceu de alguma, tá bom? Então aqui como nós temos 3 cargas, cada carguinha vai ter 2 forças. Depois que você desenhar 2 forças na carguinha, não precisa ficar mais se preocupando, já acabou. Acabaram as forças dela, ok? Bom, galera, vamos começar. Primeiro, eu gostaria que vocês fizessem exatamente como eu vou falar, que é colocar o índice certo. Como assim, o índice? Vamos lá. O A e o B. Existe uma força de repulsão. Ó. Força do A no B. Então, a força que o A faz no B, não chama de F1, chama de Fábio. Ó. Força do A no B. Ação e reação, galera. Se o A empurra o B para lá, o B empurra o A para cá. Vou manter, inclusive, a cor para ficar fácil para vocês. Ó. Força do B no A. Elas têm mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos opostos. Beleza. Vamos ver agora o A com o C. O que o A faz com o C, pessoal? O A repele ou atrai o C? Como o A é positivo e o C é negativo, o A atrai o C. Então aqui eu vou ter a força do A no C. FAC. Força do A no C. Ação e reação. Força do C no A. Correto, pessoal? Entendi, Meca. Então eu tenho o FBA, o FCA. Quantas forças no A você já tem? 2. Quantas cargas tinha? Não tinha 3 cargas? Então cada uma tem 2 forças. O A está pronto. Ah, entendi a história que você estava falando. 3 cargas, 2 forças no A. O B tem que ter 2 e o C tem que ter 2. Então está faltando no B e no C. Agora nós vamos para o B. O que o B faz com o C? O B atrai o C, né? Ah, verdade, ó. Força do B no C. Ação e reação. Força do C no B. Quantas forças tem no B? 2, beleza. E no C, 2, beleza. Agora, galera, você vai notar o seguinte. No B, tem 2 forças para lá. Então, se uma vale 3 e a outra vale 5, a resultante dá 8. Show de bola. Vai lá. No C, tem 2 para cá. Se uma vale 10 e a outra vale 10, 10 mais 10, 20 para lá. Beleza. No A, tem uma para cá, outra para lá. Você vai ter que subtrair. Faz de conta que essa vale 15 e essa vale 7. Então vai ser 15 para lá, menos 7 para cá, o resultante vai dar 8. Entendi, Meca. Agora, como que a gente calcularia cada uma dessas forças? Vamos lá, vem comigo. Quem que é a força do A no B? A força do A no B é K, módulo de QA, módulo de QB, sobre a distância entre A e B, ao quadrado. Ah, por isso que você falou de colocar o índice. Porque a partir do momento que eu coloco o índice, AB, aqui é o QA, o valor da carga A, o valor da carga B e a distância entre A e B. Fica muito mais fácil, tá, pessoal? E não esqueçam que o FBA tem mesmo valor que o FAB. Então não precisa calcular o FBA. Se você calculou o FAB, o FBA tem mesmo valor. Entendi, Meca. Já aprendi a calcular uma das forças, correto? Vamos lá. Agora vamos calcular o FAC. O FAC, como que a gente calcula? K, QA em módulo, QC em módulo, sobre a distância entre A e C ao quadrado. E o FAC é igual ao FCA. Acho que eu entendi. Então, do A no C, eu pego a distância entre A e C, que seria essa distância. Do AB é essa distância. Faltou uma força só, que é a força do B no C. Como que eu calculo a força do B no C? K, QB, em módulo, né? QC, sobre a distância entre B e C ao quadrado. Isso é igual a FCB. O FBC é igual a FCB. Nossa, como facilita colocar os índices, né? Colocar aqui embaixo, né? Fica bem mais fácil. Bom, depois que você calcular esses 3 caras, aí aqui no caso do A, você vai subtrair um do outro e achar o resultante. No caso do B, somar, e no caso do C, também somar.
Esse é o caso de 3 cargas alinhadas. Meca, e se eu tiver 4 cargas alinhadas? Rapaz, vamos lá? 4 carguinhas alinhadas. Como será que a gente faz se houver 4 cargas alinhadas? Vamos ver. Vou colocar, por exemplo, agora 4 cargas alinhadas. Vamos colocar agora, por exemplo, 3 positivas e uma negativa, vai? Positiva, carga A, positiva, carga B, positiva, carga C e negativa, carga D. Vamos lá, quantas cargas nós temos? 4. Quantas forças cada uma vai ter? 3. Então, a hora que tiver 3 forças na carga, pode parar que já acabou, tá bom? Não precisa ficar procurando mais força. Vamos começar com A e o B. O A faz o que com o B? Repulsão. Força do A no B, Fab. O B faz o que no A? Repulsão, ação e reação. Força de B em A, FBA. O A faz o que com o C? A e C, repulsão. Força do A no C. Ação e reação? Força do C no A. Correto? O A faz o que com o D? Agora o A faz atração, porque ele é positivo e o D é negativo. Vamos lá. Então aqui eu vou ter a força do A no D. Ação e reação? Força do D no A. Perfeito, turma? Quantas forças tem no A? 3. Então pode parar, o A já acabou. Vamos lá, agora o B e o C. O B faz o que com o C? O B repele o C. Então vamos lá. Força do... Deixa eu fazer de preto, fica bacana. Força do B no C. Força do B no C. Ação e reação. Força do C no B. Bom, o B faz o que com o D? Ah, o B com o D atrai, ó. Então, a força do B no D. E aqui? A força do D no B. Tô entendendo, né? Só falta aqui, já tem 3, acabou aqui. Agora falta o C e o D. O C faz o que com o D, galera? O C atrai o D, ó. E o D atrai o C. Então aqui eu vou ter a força do C no D e a força do D no C. Então vai estar assim as nossas forcinhas, galera. Então é isso, né? Vamos lá. O A atrai o D, o B atrai o D e o C atrai o D. Todo mundo atrai o D, beleza. O C é atraído pelo D, é repelido pelo B, é repelido pelo A. Tá aqui. O B, ele é repelido pelo A, ele é repelido pelo C, ele é atraído pelo D. Bom, para fazer o resultante, aqui eu somaria as 3, aqui eu somaria as 3, aqui eu somaria essas duas, teria que subtrair dessa, teria que ver o que é maior, tá? Por exemplo, imagina que aqui é 3 e aqui é 5, esses dois dão 8. E se aqui fosse 7, 8 menos 7 daria 1 para lá, tá ok? Aqui é o mesmo raciocínio. Tem esse, soma esses dois, depois você faz uma subtração. Tá bom, galera? E para fazer o cálculo, é desse jeito que eu te apresentei. Daria um bom trabalho essa questão. Tá bom? Vamos agora para o que é mais dificinho, que são 3 cargas desalinhadas. Vamos lá. 3 cargas desalinhadas. Só um detalhe, hein, pessoal? Se você sabe fazer com 3, sabe fazer com 4, sabe fazer com 5, 6, enfim, tá? 3 cargas desalinhadas. Eu vou dividir em 2 casos. O primeiro caso que é mais simples e o segundo caso que é mais complexo, tá? Então, vamos imaginar esse caso aqui, ó. Eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. 3 cargas positivas. Vamos imaginar essa situação. E elas estão aqui, pessoal. Imagina que está num triângulo retângulo, tá?
triângulo retângulo. Essa carga é A, chamar essa carga aqui de A, essa carga aqui é B, essa carga daqui é C. Tá? E vamos supor que eu te pergunte a resultante das forças em A. Tá? Bom, vamos lá, galera. Vamos colocar as forças. Primeiro A com B. A com B, repulsão. Força de A em B. Ação e reação. Força de B em A. Joia. A com C. A com C, repulsão. Força do A no C. Ação e reação. Força do C no A. Quantas cargas tem? 3. Tira 1, 2 forças. Bom, as forças do A já estão colocadas, tá ok? Vamos só terminar aqui só de sacanagem. O B faz o que com o C? Repele, né? Então aqui nós teríamos a força do B no C. Ação e reação, força do C no B. Bom, eu perguntei o resultante em A, então você não precisaria ficar colocando as forças nos outros, ok, pessoal? Quando ele pedir resultante numa carga, se preocupe com as forças dela. Note que agora, a resultante aqui, eu tenho que fazer um Pitágoras, turma. Aqui, ó. Ó a força resultante A aqui. Então, para fazer isso aqui, eu teria que fazer o quê, ó? Força resultante A ao quadrado, teorema de Pitágoras. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a FBA ao quadrado mais FCA ao quadrado. Então, eu teria que fazer isso aqui para achar a força resultante em A. Eu teria que fazer um teorema de Pitágoras. Mega, mas como que eu acharia o valor do FBA? Quem que é o FBA, galera? Quem que é o FBA, galera? FBA, o que você faria? K, QB, QA sobre a distância entre B e A ao quadrado. Então, A está aqui, B está aqui, a distância entre eles é isso aqui. O valor da carga de A e de B ele te daria, o valor do K ele te daria. E aí você acha o FBA. E o FCA? K, QC, QA sobre a distância entre C e A ao quadrado. E a distância entre C e A é esse cateto aqui. Tá ok? Então esse é um exercício que já começa a ficar mais complicadinho. Tudo bem, pessoal? Bom, para finalizar nossa aula de hoje, a aula de Coulomb, peguei todas as possibilidades aí, né? De sacanagem. Agora é quando as cargas estiverem desalinhadas, só que o ângulo não for, quando o ângulo não for de 90 graus. Rapaz! Então, o segundo caso aí das cargas desalinhadas. Então, vamos imaginar assim, ó. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte caso, ó. Imagina isso aqui, ó. Um triângulo equilátero, tá? Então, imagina um triângulo equilátero com 3 cargas positivas. Vou chamar esse cara aqui de A, esse de B e esse de C. E eu quero saber igual ao outro, ó, quanto que é a força resultante em A. Tá? Triângulo equilátero. Portanto, este ângulo aqui, equilátero, este ângulo aqui, 60 graus. Bom, vamos marcar então agora só as forças no A. Não precisa marcar no outro porque ele quer a resultante no A. Vamos lá. O C repele o A. Então aqui é a força do C no A. E o B repele o A. Então aqui, ó, é a força do B no A. Galera, note que o ângulo entre esses vetores, ó, oposto pelo vértice, ó. O ângulo entre esses vetores é 60 graus. Então você não pode aplicar o teorema de Pitágoras. Neste caso, você vai ter que usar o teorema dos cossenos, galera, para achar a força resultante em A. O desenho da resultante em A é uma coisa assim, ó. Tá certo? Tá aqui, ó. Isso aqui é a força resultante em A. Só que eu quero saber o valor desse cara. E aí nós vamos ter que aplicar o teorema dos cossenos. Como que funciona? Vamos lá. A resultante em A ao quadrado é
esse ao quadrado, FBA ao quadrado, mais FCA ao quadrado. Isso aqui é um Pitágoras, né? Esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. É um Pitágoras. No teorema dos cossenos, mais 2 vezes esse, 2 vezes FBA, FCA, cosseno de θ. No caso do meu exercício aí, galera, no caso do meu exercício aí, o θ vale 60 graus. Poderia ser um ângulo de 30, poderia ser um ângulo de 45, poderia ser um ângulo de 120 graus, tá? Portanto, quando estiver desalinhado e o ângulo não for 90, galera, tem que aplicar o teorema dos cossenos. E olha, quando cai isso aqui, pouquíssimos alunos acertam. Então fique atento, fique atenta, fique esperto, fique esperta, que se cair essa bagaça realmente onde você vai ganhar ponto em relação ao seu concorrente. Tá ok? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço. Tchau.